Galera, antes de começar esse vídeo, eu queria que você comentasse qualquer coisa aí, mano. Sinceramente, esse é um tipo de mendigagem que eu vou passar a abordar. O YouTube tem declarado que os meus seguidores são robôs. Por conta disso, alguns vídeos meus levam uma espécie de shadowban, não pegam visualizações. Mas olha só, nesse vídeo aqui eu falei pra galera comentar qualquer coisa, nem que seja o tipo de garota preferida deles. E o vídeo foi muito bem. Ah, mas Batman, foi porque a galera assistiu o vídeo inteiro até o fim. Mano, eu tenho vários outros vídeos que meus inscritos assistem até o fim, o YouTube não recomenda. E eu acho que é pela falta de comentário. Afinal de contas, a galera só entra, dá play e vai assistir o animezinho. Tem coisa melhor que isso? Não tem. Mas infelizmente a plataforma tem algoritmos e ela é totalmente controlada por robô e inteligência artificial. Então se você comentar, você vai me ajudar muito. Que aí você deixa o robôzinho feliz. Deixa o like também, beleza? E eu espero que você curta esse lindo vídeo agora. Essa história segue a vida de um garoto de cabelo rebelde chamado Ishida. Ele atualmente parece viver uma vida triste e solitária, onde se vê em uma situação em que ele abandonou seu emprego e vendeu todas as suas coisas, incluindo o lugar onde ele dormia. Todo o dinheiro que ele recebeu fazendo essas coisas, o Ishida deixou ao lado da sua mãe, que está hospitalizada. Depois de fazer isso, ele foi até uma ponte e ficou pensando no quão perfeito seria se ele simplesmente deixasse de existir. Mas atualmente, nem mesmo esse luxo ele pode se dar. Após mostrar a vida triste do Ishida, a história se foca em mostrar como a vida dele se tornou vazia e solitária. Ele estava caminhando tranquilamente ao lado do seu amigo Shimada e do amigo acima do peso chamado Hirose. Juntos, os três garotos costumavam curtir sua adolescência. Essa foi a época em que o Ishida mais foi feliz em sua vida, ao contrário da atualidade, onde ele está vivendo a pior fase da sua vida. A vida infeliz do Ishida hoje em dia é resultado do que ele fez dentro de sala de aula. Na época, o garoto estava se espreguiçando e o seu professor estava entrando na sala de aula com uma nova estudante. Nesse exato momento, uma amiga do Ishida o cutucou, dizendo que a nova estudante era uma garota, e ele respondeu dizendo que pouco se importava com isso. A nova estudante fica na frente de todos em silêncio, e quando o professor diz à garota para se apresentar a eles, o Ishida para de olhar para ela e fica brincando com a sua lapiseira. Mas diferente dele, todos os alunos queriam conhecer a nova estudante. No entanto, a garota se mantém em silêncio, o que faz o Ishida olhar novamente para ela. Então, quando o professor encosta em seu ombro, a garota abre sua mochila vermelha e mostra para todos a página de um caderno. Nessa página, a garota escreveu o seu nome, sendo ela a Nishimiya Shoko. Todos ficam surpresos com isso, e então a garota vira a próxima página, onde ela pede educadamente para que todos eles se comuniquem com ela através da escrita, revelando assim para todos que ela é surda. Todos ficam chocados, e o Ishida parece ser o que mais se surpreendeu com tudo. Um tempo depois, as garotas da sala se esforçam para manter uma comunicação saudável com a Nishimiya, escrevendo coisas para ela e também perguntando se ela consegue ler lábios. Enquanto elas conversavam, o Ishida estava tratando seu amigo como se ele fosse uma mera montaria acima do piso. E quando seu amigo disse que isso não é legal, o Ishida aplicou o golpe do cuecão em seu amigo. Mais tarde, quando o professor Takeuchi começa a dar a sua aula, a amiga do Ishida, que se chama Ueno, encosta na Nishimiya e se oferece para ajudá-la, fazendo algumas anotações sobre o que o professor está lecionando, já que a Nishimiya, tadinha, não pode ouvir. Depois disso, na aula de música, vemos que os professores dessa escola não são inteligentes. Afinal de contas, eles colocaram a Nishimiya para cantar e infelizmente, devido à sua deficiência, ela acabou cantando antes do sinal e só parou quando uma amiga encostou em seu ombro e a avisou para parar. Devido a essa pequena falha, a Ueno disse que agora seria impossível eles vencerem alguma competição envolvendo música. Depois disso, vemos a Ueno sendo repreendida pela professora pela sua pronúncia estar falha, mas logo em seguida a professora lendária pede para que uma aluna surda leia coisas. Obviamente a Nishimiya faz o seu melhor, mas chega até mesmo a ser errado pedir para uma pessoa que nunca ouviu sua própria voz ficar lendo em voz alta. Obviamente a Nishimiya não é repreendida pela sua pronúncia, mas isso faz com que a Ueno desperte um sentimento de que ela recebeu um tratamento injusto. Depois é a vez do Ishida ler, e ele faz o seu melhor, sendo bem ruim. Logo em seguida vemos a Ueno começando a ignorar a Nishimiya. Sim, após dois pequenos acontecimentos, a Ueno passou a sentir raiva da Nishimiya e começou a ignorá-la. As outras garotas seguem o exemplo da Ueno, e quando as aulas acabam, elas passam a dizer que estão indo para casa, sendo que elas estão indo para outro lugar se divertir. A pobre Nishimiya estava sozinha no parque, até que do nada, o Ishida apareceu, e ao invés de ser uma boa pessoa, ele na verdade jogou uma pedra nela. Ele intimida a garota, dizendo que ela precisa ser mais inteligente, senão as pessoas vão começar a ter raiva dela. Ela se aproxima do garoto e pergunta se ele irá se tornar um amigo dela. Obviamente ela falou isso usando a língua de sinais, algo que o Ishida não entende, e em resposta, o Ishida jogou um montão de areia na garota, a chamando de nojenta. Alguns dias depois, vemos que todos dessa turma irão receber aulas de línguas de sinais. Assim, todos vão poder se comunicar com a Nishimiya. Então, vemos que o Ishida estava se perguntando o que a Nishimiya disse naquele dia, até que do nada, a Ueno se levantou e disse que todos podem apenas escrever coisas no caderno, dizendo que essa é uma ótima maneira de se comunicar com a Nishimiya. Ela logo em seguida reforça suas falas, dizendo que não é necessário que todos sejam forçados a aprender a usar a língua de sinais. A professora retruca suavemente suas falas, dizendo que com a língua de sinais será muito mais fácil se comunicar com a Nishimiya. Nesse momento, a garota com o nome de moto da Honda, a Sahara,
diz que deseja aprender a falar em língua de sinais. Assim, vemos que a garota se tornou uma ótima amiga para Nishimiya, conversando bastante por escrita e se esforçando bastante para aprender a usar a linguagem de sinais. No entanto, a Ueno é uma garota miserável que não se sente feliz vendo a Nishimiya tendo uma amiga. Então, ela começa a intimidar a Sahara, a chamando de gordinha e dizendo que logo as suas roupas não irão servir. Essas brincadeiras agressivas afetam bastante a Sahara e ela, infelizmente, acabou mudando de escola devido a isso. Assim, a Nishimiya ficou sozinha novamente e o Ishida logo percebeu que a Sahara saiu da escola pela intimidação que ela sofreu ao se tornar uma amiga da Nishimiya. O Ishida percebe isso e, para piorar a vida da Nishimiya, ele incentiva os seus amigos a escreverem coisas ruins sobre a Nishimiya no quadro. Todas as garotas dão risada disso e ao mesmo tempo dizem que o Ishida foi longe demais, o chamando de garoto malvado, sendo que elas não param de rir das coisas que ele escreveu. Do nada, a Nishimiya aparece carregando um vaso de flores e olha para o quadro. Nesse momento, o Ishida começou a perguntar quem foi a pessoa que escreveu as coisas horríveis no quadro. Ele finge ser uma pessoa boa, apagando rapidamente as coisas no quadro, e a pobre Nishimiya escreve um obrigado no quadro. Depois disso, ele passa a intimidar ainda mais a Nishimiya, fazendo coisas como gritar muito alto no ouvido da garota, a deixando sem entender nada. Muitas pessoas na verdade não entendem nada, e ele, após fazer isso, ficou rindo muito da Nishimiya, e o professor apenas pediu para o Ishida se comportar como um ser humano normal na sala de aula. Bem na frente dele, vemos a Nishimiya tampando seus ouvidos, pois o grito dele machucou os sentidos dela. A Ueno então percebe algo na Nishimiya e chega perto dela, levantando seu cabelo para verificar suas orelhas. Assim, ela descobre que a Nishimiya está usando aparelhos auditivos. A Ueno pede para vê-los e o Ishida pergunta o que é isso. A Ueno, com o aparelho em mãos, os joga para o Ishida ver, e o garoto arremessa o aparelho dela para fora da janela. Eu sei, você ficou com muita raiva ao saber disso, mas a história daqui pra frente só piora, então se prepara. Após fazer isso, o maldito do Ishida passa a intimidar a Nishimiya diariamente, gritando em seu ouvido, jogando os aparelhos dela pela janela e escrevendo coisas horríveis em todo o canto. Ele ultrapassa todos os limites, jogando água nela e até mesmo puxando o cabelo da garota. E isso dura até que certo dia, quando ele remove os aparelhos auditivos dela com força, o ouvido dela começa a sangrar. Nesse momento, aqueles que deixaram o Ishida intimidar por tanto tempo se voltaram contra ele, o perguntando o que ele fez com a orelha dela. Mesmo que o pior tenha acontecido, ele não se arrepende dos seus atos, e na hora de ir embora para casa, a Nishimiya fica na frente dele, e ele a manda sair da sua frente. No entanto, a garota puxa o seu caderno, onde ela escreveu um pedido de desculpas a ele. O Ishida se assusta e pergunta qual é o problema dela, e o garoto novamente não a entende e apenas se afasta, ficando ainda mais assustado com a atitude dela. Então, novamente usando a linguagem de sinais, ela pede para que ele seja um amigo dela, mesmo depois de tudo que ele já fez. Mas ele responde dizendo que não entende, e no fim, ele pega o caderninho dela e o joga na água. Enquanto o Ishida ia embora com seus amigos, a Nishimiya pulou na água para resgatar o seu caderno. No dia seguinte, a Nishimiya não foi à escola, e um homem velho apareceu na frente de todos os alunos, dizendo que a mãe da Nishimiya fez uma denúncia, dizendo que mais de 5 aparelhos auditivos da sua filha sumiram na escola, e agora a mãe da garota acredita que a sua filha esteja sendo roubada. Esses aparelhos auditivos são muito caros, e o velho pergunta na frente de todos quem é a pessoa que estava intimidando ou roubando ela. Ao ouvir que esses aparelhos custam muito caro, o Ishida se lembra rapidamente que a sua mãe trabalha arduamente cortando cabelos para os sustentar, e ela obviamente não tem dinheiro para pagar por esses aparelhos. O Ishida se treme apenas de pensar que ele é o culpado, e enquanto ele hesitava admitir ser o culpado, o professor, que nunca ajudou a Nishimiya em nada, demonstrou estar muito irritado com tudo, batendo no quadro e mandando o culpado se levantar. Nesse exato momento, o Ishida e a Ueno se levantam, mas ela apenas se levantou para jogar toda a culpa no Ishida. Os amigos do garoto fazem o mesmo, dizendo que estavam sempre pedindo para ele parar de fazer essas coisas. O Ishida grita, dizendo que não foi só ele que fez isso, mas todos se recusam a admitir suas parcelas na culpa. Toda a sala se volta contra o Ishida, olhando para ele como se ele fosse um monstro, e sim, ele é um monstro. Após o Ishida receber a culpa sozinho, ele é jogado na água pelo seu amigo Shimada, pois ele tentou jogar a culpa nele. Nesse lugar, ele encontra o caderno destruído da Nishimiya, e ele retorna para casa, lendo as coisas horríveis que ele escreveu no caderno dela. Chegando em casa, a sua mãe diz para ele com lágrima nos olhos que ela soube de tudo o que aconteceu com a Nishimiya. Então, ela diz que eles irão até a mãe da garota. Dito isso, eles saem de carro, e a mãe do Ishida para no banco para pegar uma grande quantidade de dinheiro e dar para a mãe da Nishimiya. Tudo isso para pagar pelos aparelhos que o seu filho quebrou. Além disso, ela se curva perante a mãe da Nishimiya e pede desculpas pelos atos horríveis que o seu filho cometeu. O Ishida não aguentou ver a sua mãe implorando por perdão, então ele saiu andando e acabou achando a Nishimiya alimentando os pombos. Ele tenta se esconder e passar para o outro lado sem que ela veja, mas ele acaba tropeçando e fazendo os pombos voarem com barulho. Nesse mesmo dia, a sua mãe resolveu todo o problema que ele arrumou e o implorou para que ele fosse um bom garoto a partir de agora. No entanto, quando Ishida retornou à escola para estudar, ele, que sempre intimidava a Nishimiya, passou a ser intimidado pelos seus colegas de classe, passando pelas mesmas coisas que a Nishimiya passou nas mãos dele. Certo dia, após a rotina de intimidação, ele retorna para a sala e encontra a Nishimiya limpando as coisas ruins que as pessoas escreveram
sobre ele. Ele pergunta o que ela está fazendo, e então se aproxima e vê que ela limpou a mesa dele. Ao invés de agradecer e se tornar um humano melhor, o Ishida grita com a Nishimiya, a mandando parar de tentar falar com ele. A garota olha para ele com gentileza em seus olhos, mas ele ignora isso e tenta mandar ela abrir a boca para falar, pois ele não entende os seus gestos e olhares inúteis. Então a garota morde a mão dele, pois ele estava sacudindo sem parar, mas ele insiste no erro e inicia uma briga contra a garota. Obviamente, depois de mais um caso da sua filha sofrendo por conta de um garoto inútil, a mãe da Nishimiya a transfere para outra escola. Já o Ishida continua sofrendo com as intimidações diárias. Assim, o tempo passa e voltamos para o Ishida atual, que agora, em busca de redenção pelo lixo de ser humano que ele é, frequenta semanalmente um curso de linguagem de sinais. E no momento em que ele estava entrando na sala de aula, ele ouve alguém chamando a Nishimiya. E sim, a garota ainda mora na mesma cidade que ele, então é natural que eles acabem se encontrando. No entanto, ao invés de ignorar isso e seguir com a sua vida, o Ishida decide falar com ela e até mesmo pergunta se ela se lembra dele. Após ser tocada, a garota se vira e olha para a cara dele. Ela obviamente se lembrou dele e resolveu fugir, mas o Ishida seguiu apenas para entregar o caderno dela e pedir desculpas por tudo. Ele se comunica com ela através da linguagem de sinais, e a mudança dele e as lembranças que esse caderno traz fazem com que a Nishimiya fique muito emocionada. Ele pergunta para a garota usando a linguagem de sinais se ela pode virar uma amiga dele, mas após falar isso, o Ishida se lembra que ele é um vilão para a Nishimiya. Por isso ele bate em si mesmo, por estar insistindo em falar com ela e até mesmo tentando forçar uma amizade. Para piorar tudo, após fazer esse sinal, o Ishida percebeu que a Nishimiya fazia o mesmo sinal para ele na escola, mas ele não entendia os sinais dela naquela época. Assim terminamos essa cena com a Nishimiya segurando suas lágrimas. Depois disso, vemos o Ishida acordando em sua casa. Ele continua sem ter um colchão, mas isso não o incomoda. Ele se levanta com a voz da sua sobrinha e se senta à mesa para tomar o café da manhã com todos. Antes de se alimentar, o Ishida usa sua expansão de domínio. Tô brincando. Ele agradece a Deus pela comida e bota o delicioso ovo frito para dentro. Do nada, sua mãe tira do bolso o pacote de dinheiro que o Ishida juntou antes de tentar tirar sua própria vida. Ela mostra estar muito feliz com o dinheiro e também com o esforço que ele tem feito trabalhando em meio período. No entanto, com lágrima nos olhos, ela o repreende por ter tentado se matar. Então ela levanta o pacote de dinheiro e ameaça queimar toda essa grana que ele se esforçou tanto para conseguir, se ele ficar com esses pensamentos de tirar sua própria vida novamente. Ela chora bastante falando isso, e o Ishida promete nunca mais tentar tirar sua própria vida. A sua mãe fica feliz, mas a distração dela custou caro demais, pois ela acidentalmente acabou queimando todo o dinheiro. O Ishida até tenta apagar as chamas, mas isso não dá certo, e o dinheiro é queimado. Depois disso, a caminho da escola, o Ishida reflete sobre o seu encontro com a Nishimiya e sobre como ele foi covarde tentando se matar. Perdido em seus pensamentos, o Ishida se lembra da época em que o Shimada ficou dizendo a todos para se manterem longe dele, pois ele é um valentão. Pensar nisso e no fato da Nishimiya ter aparecido em sua vida o faz pensar que os seus pecados sempre voltam para o assombrar. Desde que ele cometeu aqueles pecados, ele viveu uma vida solitária e a sua vida se mantém assim até os dias atuais. Agora, no ensino médio, ele olha para todos ao redor e os enxerga como pessoas com quem ele não pode se comunicar. Para o Ishida, é como se todos estivessem o rejeitando. Então, numa tentativa de fugir dessa situação, o Ishida tampa os seus ouvidos para não conseguir ouvir o som perturbador de todos conversando. Um tempo depois, na sala de aula, a garota chamada Miki se aproxima do Ishida e pede a ele o seu caderno de matemática. Em resposta, ele pede desculpas e diz que fará a lição mais tarde. Ele responde a todos, sempre sem olhar em seus olhos, e isso faz com que todos conversem sobre ele. Alguns até mesmo perguntam se ele não se sente sozinho, ficando sempre isolado, mas ao invés de responder ou tentar mudar, o Ishida apenas se lembra da época em que ele tentou interagir com seus antigos amigos, mas ele foi brutalmente rejeitado, e isso fez perder a esperança de ser aceito por alguém. Se lembrar dessas coisas faz com que o Ishida se sinta atormentado. Um tempo depois, vemos o Ishida sentado em um banco de escola. Ele está observando as pessoas até que do nada, ele repara um garoto comendo algo sozinho no banco ao seu lado. Nesse momento, ele se lembra da Nishimiya e sente uma grande vontade de encontrá-la novamente. Assim, o seu dia continuou normalmente, retornando da escola e no dia seguinte indo para a escola novamente. Até que em um certo dia, o Ishida tem a ideia de falar novamente com a Nishimiya após as aulas. Então, quando ele chegou na escola e estava estacionando a sua bicicleta, ele vê aquele mesmo garoto de antes sendo intimidado por um garoto muito mais alto que o pequeno. Para piorar a situação, a bicicleta do garoto está prestes a ser tomada dele. O pequeno e garoto gordinho grita, pedindo para que alguém o ajude. Então, o Ishida se aproxima do cara e oferece a sua bicicleta no lugar da do garoto. Eu literalmente chegaria dando uma voadora, mas o Ishida agora é um bom garoto, um garoto do bem. Após a sua rotina de estudos, o Ishida retorna para casa a pé, pensando na Nishimiya e no forte desejo que ele tem de vê-la novamente. Mas ele acha que o fato dele ter perdido a sua bicicleta é um sinal para que ele não vá à aula de linguagem de sinais. Do nada, um papel interessante voa na direção do Ishida e ele o pega. E esse era um papel com um desconto especial para comprar um pão muito fofinho. E bastou apenas esse desconto para o motivar a tentar falar com a Nishimiya novamente. A cena então corta e vemos o Ishida segurando um grande pão fofo na porta da sala dela. Ele tenta falar com ela, mas uma garota aparece e o impede de avançar, o perguntando
perguntando se ele é realmente um amigo dela. Dito isso, a garota fecha a porta na cara do Ishida, e após fazer isso, a garota retorna até a Nishimiya, que a pergunta quem estava na porta. Então a garota diz que havia um fantasma assustador ali, mas agora a Nishimiya pode ficar tranquila, pois esse fantasma não deve mais voltar para os assustar. Um tempo depois, quando Ishida estava voltando para casa, aquele garoto de antes que ele ajudou estava o chamando para dizer que ele havia comprado a bicicleta dele de volta. Isso faz o Ishida ficar chocado e se perguntar o porquê do garoto ter ido tão longe por alguém como ele. Agora que o Ishida sabe que esse garoto vê como um ser humano normal, a marca no rosto do garoto some. Então, quando o Ishida pergunta o nome dele, o garoto fica chocado e diz que ele se senta atrás dele na escola, e o nome dele é Tomohiro. Após conversarem um pouco, o Tomohiro passa a interagir com o Ishida na sala de aula e até mesmo vai ao cinema com seu novo amigo. O Ishida, pela primeira vez depois de tanto tempo, sente que tem um amigo de verdade na escola. Depois do cinema, os dois vão comer algo juntos e o Ishida pergunta ao Tomohiro qual é o verdadeiro significado de um amigo. E enquanto o garoto respondia, o Ishida estava se lembrando daquela garota que o impediu de ver o Nishimiya. E a resposta do Tomohiro para o que é uma verdadeira amizade acabou sendo respondida com alguns gestos feitos com a mão, que o Tomohiro diz ser a verdadeira amizade, e também complementa a sua afirmação, dizendo que uma amizade verdadeira é algo capaz de fazer pessoas agirem completamente contra a lógica, tudo isso pelo bem do seu amigo. Ele aceita as palavras do Tomohiro e depois vai tentar falar novamente com a Nishimiya, mas ele é novamente barrado na entrada pela garota. O Ishida pergunta à garota quem ela é, mas ela revela ser na verdade o namorado da Nishimiya, e isso choca o Ishida, e ele até mesmo deixa o pão que ele comprou cair, mas então ele se abaixa e pede pelo menos para que o namorado da Nishimiya fique com o pão. No entanto, o pedido do Ishida é friamente recusado, então ele se prepara para ir embora novamente, mas o seu amigo, o Tomohiro, aparece e levanta o suposto namorado da Nishimiya pelo colarinho, pedindo para que ele permita com que o Ishida fale com a Nishimiya. Obviamente, a forma como o Tomohiro agiu chamou a atenção de todos, então a Nishimiya acabou percebendo que o Ishida estava lá no meio de toda essa confusão. Ao perceber que foi visto pela Nishimiya, o Ishida saiu correndo e a garota foi atrás dele. Quando ela o alcançou, eles começaram a conversar através da linguagem de sinais, e um pouco distante dali, a suposta namorada, o namorado da Nishimiya, estava observando a conversa dos dois usando uma câmera filmadora. Ela percebeu que eles estavam tendo uma conversa normal, e o Ishida estava apenas sendo bastante cuidadoso com as duas falas. O Ishida do nada se lembrou do pão, e então ele convidou a Nishimiya para alimentar os peixes, e ela aceitou fazer isso. Durante a conversa, a Nishimiya inventa de pegar o seu caderno do fundamental para ler as coisas que estavam escritas. Obviamente, o Ishida não queria que ela fizesse isso na sua frente, então ele tenta pegar o caderno dela, mas ele acaba fazendo o caderno cair. A Nishimiya, então agindo por impulso, pula no rio para buscar o seu caderno, e o Ishida pula também para ajudar. Eles recuperam o caderno, e no fim, o Ishida pede desculpas, dizendo que o caderno caiu por culpa dele, e a Nishimiya o agradece por tê-la ajudado e se despede dele. Logo em seguida, vemos que o suposto namorado da Nishimiya registrou tudo o que aconteceu com a sua câmera, e pelo visto, essa garota fingindo ser um homem não gosta do Ishida, pois ela publicou uma imagem dele pulando daquela ponte, dizendo que ele tentou tirar sua própria vida. No dia seguinte, na escola, vemos que o Ishida está novamente perdido em seus pensamentos, então ele não consegue parar de pensar na Nishimiya. Ele entra na sala de aula normalmente, ignorando a todos, até que uma pessoa com um X no rosto o pergunta se essa publicação que foi feita sobre ele no Twitter é verdadeira, mas o Ishida não entende nada do que está acontecendo. Essa notícia chega à direção da escola, e por medo de que o Ishida tire sua própria vida na escola, eles mandam o garoto ir para casa. Ele retorna, mas esquece o seu guarda-chuva. Então, antes de ir buscá-lo, ele leva sua sobrinha para o parque de diversões, a pedido da sua mãe. No parquinho, a pequena Maria olha para o Ishida e diz a ele que tem uma pessoa dentro do brinquedo. O Ishida corre para verificar essa informação e acaba encontrando o suposto namorado da Nishimiya. Nesse exato momento, aquele que diz ser um garoto abre os seus olhos, e ao ver o Ishida, ela o chama de rato. O Ishida pergunta o que diabos o suposto namorado da Nishimiya está fazendo ali. Então ela revela ter postado aquela foto dele no Twitter e pede para que o Ishida grite ou brigue com ela, mas ele se recusa a fazer isso, afinal de contas, ele ou ela é o suposto namorado da Nishimiya, e devido a tudo que ele já fez para aquela garota, ele resolveu apenas aceitar esses acontecimentos. Ele é merecedor de tudo isso. Do nada, a pequena Maria diz que está com fome, então o Ishida se despede e vai embora, levando a pequena Maria para comer, e no momento em que ele sai, a garota dentro do brinquedo desmaia novamente. Então ele acaba levando para sua casa para que ela possa comer, e tudo dá certo. Mas durante a noite, ela, que ainda está fingindo ser um garoto, se lembra da Nishimiya, muito braba com o fato dela ter postado aquelas notícias horríveis e falsas na internet. Depois disso, vemos a garota andando sozinha sob uma chuva muito forte, até que o Ishida aparece, oferecendo a sua sombrinha. Ele diz à garota que ela sumiu de repente, e isso o deixou bastante preocupado. Depois disso, os dois começam a andar e conversar, e o Ishida pergunta o porquê dela ter fugido de casa. Em resposta, ela revela ter brigado com a Nishimiya, e após essa briga, ela foi mandada ir embora pela sua própria irmã, e foi exatamente isso que ela fez. Dito isso, a garota tenta fazer com que o Ishida se cubra com a sombrinha, mas ele a protege, dizendo que a Nishimiya a ama, e por isso ele não pode deixar ela ficar resfriada. Essa atitude do Ishida irrita a garota, e ela o repreende, perguntando se ele só ajuda as pessoas para se sentir melhor após tudo que ele já fez. Ela revela saber que o Ishida intimidou a Nishimiya no passado, e agora está aprendendo a usar a
linguagem de sinais para se sentir melhor. Ela diz que ele deveria estar enganado, pois isso não apaga as atrocidades que ele cometeu. Ele responde a tudo isso dizendo que sabe o quão nojento ele é, e diz que não tem o direito nem mesmo de viver, mas ele não deseja fazer a Nishimiya chorar mais, e também promete não se intrometer no relacionamento de ambos. Tudo que o Ishida disse foi de coração, e a garota percebeu que ele realmente estava sendo sincero, e ela diz agora que pode ir embora sozinha, mas não antes de dizer ao Ishida, em linguagem de sinais, que ela é a irmã mais nova da Nishimiya. Essa informação deixa o Ishida chocado, e do nada, ele e a garota ficam surpresos quando a mãe das duas garotas aparece. Ela primeiro anda até o Ishida e mete um tapão na cara dele, e depois disso pega sua filha e vai embora. Um tempo depois, na casa das irmãs Nishimiya, as duas garotas são repreendidas pela mãe delas, que diz que ambas devem se manter afastadas do Ishida. Mas no dia seguinte, a garota chamada Yuzuru vai até o Ishida para devolver o seu guarda-chuva. Nesse momento, o Tomohiro apareceu e ficou cheio de intimidades com a Yuzuru. Então o Ishida disse que ela é uma garota, e após o Tomohiro verificar essa informação, ele acabou ficando cheio de vergonha por conta da sua atitude. Depois disso, a Yuzuru levou o Ishida e o seu amigo até a Nishimiya. Lá, o Ishida conversou um pouco com a garota e pediu o contato dela. A Nishimiya aceita dar o seu número, mas ela quer o contato da Sahara, que no caso é aquela garota que a tratava bem na infância e que mudou de escola devido às intimidações. Então, no dia seguinte, o Ishida vai até uma das garotas que estudou com ele naquela época. Tudo isso para perguntar se ela tem o número da Sahara. Ela não tem o contato, mas sabe em qual colégio ela está estudando atualmente. O Ishida pensa em ir vê-la, mas a sua carteira está vazia demais para isso. Então, o seu amigo Tomohiro oferece o seu dinheiro. Agora que eles são amigos de verdade, para o Tomohiro é um prazer poder ajudar o Ishida. Além disso, a Nishimiya aparece e pede para que o Ishida a leve junto com ele, o que ele obviamente aceita. Então os dois embarcam juntos em um trem, a caminho da garota com o nome de moto da Honda. Do nada, ele recebe uma mensagem da Nishimiya, o agradecendo por ter encontrado a Sahara para ela. E quando ele olha para ela retribui o olhar dele, mostrando estar bastante feliz com tudo. Depois de chegar, eles descem a escadaria rolante para encontrar a Sahara, mas de repente alguém o chama. Essa garota vem correndo e diz para eles se lembrarem dela, a gentil e adorável Sahara. Após o encontro, eles se sentam em um lugar e começam a conversar em linguagem de sinais. A Sahara pede desculpas por ter saído do ensino médio de repente e diz que é muito bom que eles tenham se encontrado novamente. O Ishida ouve a conversa delas e de repente a Sahara diz que o seu peito ficou maior e as duas dão risada disso. O Ishida ouve isso e cora. Então, para não ficar ouvindo a conversa íntima de duas garotas, ele diz que precisa ir no banheiro. E enquanto ele está atravessando a rua, uma garota chega e dá a ele um ingresso. E ele apenas percebe que ela é a Ueno e ela está distribuindo ingressos usando cauda e orelhas de gatinho. Após pegar o ingresso, no dia seguinte o Ishida visita o Miau Miau Café com seu amigo. Lá dentro, a Ueno vê o Ishida entrando e rapidamente se esconde. Acontece que ela era a garota entregando os panfletos. Lá dentro, o Ishida fica disfarçado, enquanto seu amigo fica triste pelo Miau Miau Café ter somente gatos e nenhuma garota vestida de gato. Ele chama esse lugar de uma loja falsa que aplica o clickbait de garota gato. O Ishida queria conversar com a Ueno, mas como ele não a viu, ele e o seu amigo decidiram deixar esse lugar. Enquanto isso, vemos que a Nishimiya está passando por um teste junto com um médico e a avó da garota estava preocupada, pois ela não fez nenhum progresso em seu tratamento. Quando o Ishida retorna para casa, ele se encontra com a Yuzuru brincando com a Maria. Ele dá a ela uma carteira de gato e pede para ela presentear a Nishimiya com isso. Mas quando a Yuzuru chega em casa, ela se depara com a sua irmã triste jogada na cama. A sua tristeza é porque ela não evoluiu no seu processo de tratamento auditivo. Então a Yuzuru apenas deixa o presente para a Nishimiya e a deixa sozinha. No dia seguinte, quando o Ishida estava subindo na sua bicicleta, a Ueno se sentou na traseira da bike dele e o mandou pedalar. Nesse exato momento, a Ueno vê a Nishimiya de uma loja de flores e ela comenta com o Ishida, dizendo que a Nishimiya ainda está sozinha, assim como antes. O Ishida então manda a Ueno sair da bike dele e nesse momento, a Ueno percebe que o Ishida está fazendo companhia para a Nishimiya. Quando ele começa a atravessar a rua, a Ueno sai correndo, ultrapassando o Ishida e indo até a Nishimiya. Ela remove os aparelhos auditivos da garota, mas o Ishida os pega de volta e devolve o aparelho para a garota. Ao ver essa atitude do Ishida, a Ueno pergunta se eles estão namorando, mas ele diz que agora eles são apenas amigos. Ouvir isso faz a Ueno rir, e então ela diz: como assim? Você é amigo da garota que você costumava intimidar no passado. No fim, após fazer esse show, a Ueno vai embora, dizendo para os dois se divertirem, fazendo coisas de amigo. Na manhã seguinte, a Nishimiya acorda a Yuzuru antes de sair. Então a Yuzuru olha para ela e pergunta por que dela está saindo com o cabelo amarrado. Em resposta, a Nishimiya apenas sorri de um jeito estranho e vai embora. Um tempo depois, vemos o Ishida indo comprar pão para alimentar o peixe, até que do nada, ele se depara com a Nishimiya passando com seu cabelo amarrado. Ela se encontra com o Ishida e ele diz a ela que está indo comprar pão para o peixe. Dito isso, ele coloca os pés no pedal de bicicleta e vai embora.
mas a garota o segura e o dá um presente. O Ishida pega o presente e não entende o que essas coisas são, mas ele apenas aceita com bastante felicidade. Nesse exato momento, a garota tenta declarar o seu amor por ele, mas a sua pronúncia sai errada e o Ishida entende que ela quis dizer que ama a lua. Ele olha para a lua e percebe que ela realmente está bonita, enquanto a Nishimiya estava morrendo de vergonha por ter se declarado. Então, por ter falhado, a Nishimiya vai embora correndo, e o Ishida segue com seu caminho normalmente e se encontra com o seu amigo. Ele pergunta para o Tomohiro se ele sabe o que são essas coisas que ele recebeu, mas o garoto não sabia. Do outro lado da tela, vemos a Nishimiya chegando em casa e indo direto para a cama. A Yuzuru se aproxima e pergunta o que aconteceu, e a Nishimiya diz ter revelado para o Ishida que ela o ama. Isso choca completamente a sua irmã. A Nishimiya fica olhando para o seu celular na esperança de receber uma mensagem do Ishida, mas nada acontece. No dia seguinte, na escola, o Ishida vê todos elogiando a garota do cabelo louro pelo seu novo corte. O Ishida se lembra do novo corte da Nishimiya e decide perguntar para a garota da sua sala o porquê do novo corte de cabelo dela. Ela responde dizendo que não existe um motivo especial nisso, ela apenas quis tentar melhorar. Dito isso, ela vai no ouvido do Ishida e diz a ele que o Mashiba deseja se tornar um amigo dele. Mais tarde, todos se reúnem no local onde o Ishida costuma alimentar os peixes. Chegando lá, o Tomohiro pergunta o porquê desse tanto de pessoas terem se reunido ali. Então todos se apresentam e dizem ser um prazer o conhecer melhor. Com todos lá, o Ishida pergunta para Yuzuru onde a Nishimiya está. Ela diz que a sua irmã estava com dor de barriga e por isso ela foi para casa. O Ishida se sente deprimido e começa a pensar que a Nishimiya está o ignorando. Ele diz que ela estava tentando o dizer alguma coisa no outro dia e ele não conseguiu entender direito qual era o objetivo dela. A Yuzuru pergunta o que a Nishimiya disse. Ele então disse que ela, por algum motivo, gritou dizendo que ama a lua. Ao ouvir isso, a Yuzuru segura sua risada e depois dá uma dica para Ishida. Ela recomenda que ele convide a Nishimiya para sair. Caso ela recuse, significa que ela está realmente o ignorando, mas se ela aceitar, será dentro. Um tempo depois, vemos a Yuzuru chegando no quarto da sua irmã, e nesse exato momento, a Nishimiya havia recebido uma mensagem do Ishida, e a animação da Nishimiya foi tanto que a Yuzuru acabou dando um pequeno sorriso de felicidade pela sua irmã. No dia seguinte, vemos todos indo ao parque de diversões, e quando eu digo todos, são todos mesmos, pois até mesmo a Kawaii e a Sahara estão no meio desse grupo. Todos começam a se divertir, indo primeiro para a montanha-russa. Lá, o Ishida pede para se sentar ao lado da Sahara, e a garota não vê problema nisso. Todos se divertem andando na montanha-russa, e quando o passeio termina, a Nishimiya sai da montanha-russa com as pernas bambas, e o Ishida a pergunta se ela está bem, o que ela confirma com um lindo sorriso. Depois disso, todos se divertem bastante em vários brinquedos, o que leva o Ishida a se perguntar se ele realmente tem o direito de ser feliz assim. Mas nesse momento, ele ignora isso, e apenas se diverte com todos, imaginando que agora ele realmente faz parte de um grupo de amigos. Do nada, o Eno, que por algum motivo também estava ali no meio da roda de amigos, diz que está com fome, e o Ishida a acompanha para comprar algo. Então, a pessoa que estava vendendo o lanche fez um comentário sobre as atitudes atuais do Ishida. Quando ele olhou para frente, ele viu que o seu amigo de infância, que passou a intimidá-lo depois de todo o ocorrido, está trabalhando nessa loja. Após ver esse garoto, o Ishida se lembra do seu passado. Então ele se vira e sai do lugar, e novamente as pessoas voltam a ter marcações cobrindo seus rostos. A Ueno rapidamente vem atrás dele, dizendo que acha que eles poderiam voltar a ser amigos novamente, ao que pela primeira vez, depois de tanto tempo abaixando a cabeça, o Ishida responde dizendo que ninguém perguntou nada a ela. Os dois se sentam um pouco afastados, e a Ueno tenta convencer o Ishida de que todos eles deixaram de ser amigos por conta da Nishimiya. Se não fosse por ela, todos eles seriam ótimos amigos até os dias atuais. Mas ele responde dizendo que nem a Nishimiya, nem o Shimada têm culpa, e expõe os seus pensamentos, dizendo que ele é o verdadeiro culpado por tudo. A Ueno pergunta ao Ishida se ele a odeia, e ele responde dizendo que provavelmente sim. Após ouvir isso, a Ueno corre até a Nishimiya e pede para que a garota ande com ela na roda gigante. Nesse momento, a Yuzuru agiu de forma inteligentíssima, dando sua câmera à sua irmã, e depois disso, ela e a Ueno entraram na roda gigante sozinhas, enquanto o Ishida ficou apenas observando. Depois de todos esses acontecimentos, no dia seguinte, a Yuzuru apareceu na casa do Ishida, segurando sua câmera, e disse que tinha algo para mostrar a ele. Ela mostra a gravação que foi feita na roda gigante, e lá vemos que a Ueno disse que ela intimidou a Nishimiya junto com várias outras pessoas, mas que tudo era culpa do Ishida. No entanto, ela também culpa a Nishimiya, dizendo que se ela não existisse, todos eles seriam amigos, e que por conta dela, todos se separaram. A Nishimiya pediu desculpas, mas a Ueno bateu nela ao ponto da Nishimiya cair, e depois disso, a Ueno foi embora. Após mostrar a gravação, a Yuzuru diz que o seu sonho é ver a sua irmã sendo feliz, e que ela não deseja coisas assim acontecendo. Depois de ver essa filmagem, o Ishida foi para a escola, e lá, uma Shiba veio perguntar sobre o fato da Nishimiya ter sido intimidada quando ela era pequena. O Ishida ouviu isso, e apenas ficou calado. Mas logo em seguida ele foi até a Kawaii a confrontar sobre ela ficar contando o passado dele para os outros. Mas a garota foi egoísta e disse que apenas falou a verdade. Para piorar a situação, a garota começa a se fazer de vítima, dizendo em voz alta que o Ishida intimidava a Nishimiya sozinho, e que ela nunca fez parte disso. Todos da sala ficam os observando, e o Ishida sente um desconforto tão grande que ele acaba tendo que vomitar. Após fazer isso, ele pega sua bicicleta e vai para um lugar isolado refletir. Nesse momento, ele começa a pensar em como ele se odeia, mas ele continua sua vida,
indo até o local onde alimentava os peixes. Lá ele encontra a Nishimiya, a Yuzuru e a Sahara. Até aí estava tudo bem. No entanto, a Kawai e o Mashiba vieram atrás do Tomohiro, e para piorar a situação miserável, a Ueno também apareceu. Após ver aquela filmagem, eu iria cagar na minha mão e passar na cara da Ueno, mas o Ishida não pôde fazer nada, pois a Ueno abriu a boca e começou a falar que o Ishida não é o culpado por tudo. Ela reforçou suas falas, dizendo que ela, a Kawai e todos os outros também intimidaram a Nishimiya e deixaram que tudo acontecesse. A Kawai olha para a Ueno e inicia uma discussão falando que ela não fez nada com a Nishimiya, e ao ouvir tudo isso, o Ishida se curva no chão, dizendo que ele é o culpado de tudo. Essa briga foi tão intensa que sobrou até mesmo para a Sahara, e é nesse exato momento que o anime te mostra que você deve saber escolher muito bem os seus amigos. Se o Ishida tivesse ficado apenas com o Tomohiro como seu amigo, estaria tudo bem, mas por ele ter deixado a Kawai, o Mashiba e a Ueno se envolverem em sua nova roda de amigos, tudo acabou dando errado. Após todo o bate-boca, todos ficaram irritados e voltaram para casa. O Mashiba, antes de partir, chama o Ishida de lixo, e o nosso personagem principal manda esse forasteiro ir embora. No fim, apenas o Ishida, a Nishimiya e a Yuzuru ficaram no local, e quando o Ishida perguntou se elas queriam fazer algo, vemos que as duas estão tristes demais para responder. Assim, as férias de verão de todos se iniciam da pior maneira possível. Um tempo depois, vemos a Yuzuru no escuro, lendo as anotações no caderno da Nishimiya, até que a sua avó aparece e diz que ler no escuro pode prejudicar a sua visão. A idosa então convida a Yuzuru a beber um pouco de suco, e durante uma conversa, a velha diz a Yuzuru que ela está preocupada com a sua netinha, pois ela se preocupa apenas com a Nishimiya e não se foca em sua própria vida. Mas a Yuzuru retruca, dizendo que a sua avó falta às reuniões dos idosos para aprender a linguagem de sinais pelo bem da Nishimiya. Nessa mesma noite, a Yuzuru sonhou com algo horrível. A sua irmã estava morta, e ao acordar do sonho, ela se viu dormindo ao lado de sua avó. No dia seguinte, quando Ishida foi alimentar os peixes, ele viu que a Nishimiya não estava lá. Do nada, ele vê a Yuzuru, e a garota parecia estar chorando. Então, ele apenas se escondeu, fingindo não ter visto isso. Do nada, Yuzuru aparece na sua frente. Então, os dois começam a conversar. O Ishida, obviamente, pergunta se aconteceu alguma coisa, mas a Yuzuru diz que não, e depois vai embora. O Ishida a acompanha, mas em um certo ponto, a Yuzuru diz que ele não pode mais a acompanhar, pois o local para onde ela está indo é o funeral da avó dela. Infelizmente, a avó da Yuzuru e da Nishimiya acabou morrendo dormindo. Um tempo depois, a Yuzuru, que mal consegue lidar bem com a sua perda, vê a sua mãe chorando, e após todo o desenrolar do funeral, alguns dias se passam, e o Ishida convida a Nishimiya para ir a um certo lugar com ele. Ela aceita ir, e juntos os dois pegam um trem e vão até um lugar isolado sozinhos. O Ishida leva a Nishimiya até uma cachoeira muito bonita, e depois exploram outros lugares turísticos juntos. Ao chegar em um certo lugar, o Ishida se anima, e ao avançar ele cai ao se lembrar do rosto infantil da Nishimiya. Nesse momento ele começa a escorregar, mas a Nishimiya o ajuda. Nesse exato momento, ela diz ao Ishida que se ele ficar com ela, ele irá se sentir triste pelo resto da sua vida, mas ele responde dizendo que gosta de estar com ela, e a chama para sair novamente com ele no dia seguinte. Depois disso, eles pegam o trem e voltam para suas respectivas casas. De noite, em casa, o Ishida reflete que ele é um monstro, mas ele sente que deseja ser feliz, amando as pessoas, amigos e até mesmo aqueles que ele considera monstros. No dia seguinte, a Nishimiya e a Yuzuru aparecem, e elas vão ver um filme com a Nishimiya. O Ishida se diverte, e até mesmo consegue sorrir vendo o filme. Depois disso, enquanto faziam um lanche, o Ishida pergunta para onde eles podem ir no dia seguinte. Então, a Nishimiya diz que o Ishida pode ir na casa delas, o que choca Yuzuru, porque a mãe delas literalmente odeia o Ishida. No dia seguinte, vemos o Ishida na situação mais desconfortável de todas. Ele está na casa das duas garotas, e elas estão fazendo um bolo para o aniversário da mãe delas. O bolo pronto fica lindo, e então a mãe das garotas chega e já se irrita ao ver o Ishida ali. Ela pergunta o que esse mal amado está fazendo na casa dela, mas ela é acalmada pela Yuzuru, que coloca um boné na sua mãe e diz a ela que essa é uma ocasião feliz. Ela aceita a presença do Ishida ali, e a Yuzuru ainda convida o Ishida a se juntar a elas para ver os fogos de artifício, e ele aceita, e então a cena corta para o dia dos fogos de artifício. Assim, vemos que em vários lugares as pessoas estão curtindo os fogos. Do nada, Yuzuru e a mãe das garotas saem para buscar algo para comer, e o Ishida fica sozinho com a Nishimiya. Ela dá algo para o Ishida beber, e eles seguem conversando. A Nishimiya curte os fogos, e até mesmo fecha seus olhos para aproveitar o momento. E então, do nada, ela se levanta e diz que precisa ir embora estudar. O Ishida se oferece para ajudar, mas ela diz que está bem sozinha. Ela parte, e a Yuzuru e sua mãe chegam com a comida, perguntando para onde a Nishimiya foi, e o Ishida conta a elas que a garota disse que foi estudar. A Yuzuru então pede para que o Ishida busque sua câmera, e ele vai lá fazer isso. Ele entra na casa e acha a câmera, e então ele vê a Nishimiya na varanda. A garota obviamente não havia percebido a presença dele ali, porque ela não ouve as coisas. Ela sobe lentamente o muro da sacada, e o Ishida percebe que ela está prestes a pular. Ele sai correndo na direção dela, mas ele bate sua perna em uma mesinha e cai. A garota se prepara para pular, mas ele grita o seu nome e corre na direção dela. E quando a cena corta, vemos que ele conseguiu segurar o braço dela. Ele pergunta à garota por quê, e logo em seguida implora a Deus para que o dê força necessária para puxá-la de volta. A Nishimiya então começa a se esforçar para não cair. No entanto, o Ishida acaba caindo no lugar dela. Ele instantaneamente
momentaneamente sente tudo ficando frio, como se ele tivesse caído em um rio no inverno. Então a cena corta para alguns dias antes desse acontecimento. A Yuzuru está na fila de espera de um hospital, e quando ela vê a mãe do Ishida, ela corre para perguntar se o seu amigo está melhor. A mãe do Ishida, com um olhar de cansaço, diz que sim, ele está melhor, e já pode receber visitas. Nesse exato momento, a mãe da Nishimiya aparece e se ajoelha diante da mãe do Ishida, pedindo perdão e agradecendo ao filho dela por ter salvo a vida da sua filha. Enquanto isso, do outro lado da tela, a Ueno, mostrando que não mudou nada e apenas piorou desde sua infância, está batendo na Nishimiya e dizendo que ela é a culpada pelo Ishida estar hospitalizado. A Ueno iria bater ainda mais na Nishimiya, mas a mãe da garota apareceu, dando um tapa na Ueno. A garota abusada insiste em brigar e uma sessão de clube da luta se inicia na frente do hospital, sendo essa uma cena típica que acontece na frente de todo hospital aqui do Brasil. Todo dia acontece isso. A Yuzuru, ao invés de se unir à luta e amassar a Ueno no chão, ficou apenas observando, sem ter reação. Do nada, a mãe do Ishida aparece, e eu fiquei feliz, pensando que ela iria liberar toda a sua raiva em alguém, mas ela apenas impediu as duas de brigarem. Nesse momento, a Nishimiya, vendo a mãe do Ishida, começou a implorar por perdão. Rapaz, a situação aqui foi ficando cada vez mais dramática. Mais tarde, à noite, vemos a Yuzuru e a Nishimiya conversando, e pelo visto, a Yuzuru estava reunindo fotos de animais e insetos mortos, para que a sua irmã perdesse a vontade de tirar sua própria vida. A Yuzuru chora ao falar disso, e a mãe das garotas também chora. A vida de muitas pessoas está ficando horrível, mas isso é uma fase normal para nós seres humanos. Lembre-se, depois de muita coisa ruim, sempre vem coisa boa, só se você se esforçar. Alguns dias depois, vemos a Nishimiya tentando visitar o Ishida, mas a Ueno abre a porta, pega as coisas que ela trouxe e fecha a porta na cara dela. O Tomohiro vê isso e tenta abrir a porta, mas ele não consegue. Logo depois, ele conversa um pouco com a Nishimiya, através de um caderno de papel, onde a Nishimiya, se sentindo culpada, diz que deseja consertar tudo que ela destruiu. Após ler a carta, a Nishimiya e o Tomohiro vão ao encontro da Kawai e do Mashiba para resolver tudo. Bom, desse lado tudo dá certo e termina bem. Depois a Nishimiya vai até a Sahara e diz que deseja ver todos bem e juntos novamente. A Sahara promete fazer o possível pela Nishimiya. E no fim, a Nishimiya vai até a pior pessoa para se lidar, a Ueno. Mas ela ainda estava muito irritada com a Nishimiya. No entanto, a Nishimiya não desistiu de falar com ela, e dia após dia ela ficou esperando uma oportunidade para falar com ela. Até que em um dia chuvoso, a Nishimiya viu a Ueno saindo de lá, debaixo de uma forte chuva. E então ela colocou seu guarda-chuva na cabeça da Ueno, e a garota finalmente para. Nisso, a cena corta para a Nishimiya tendo sonhos negativos sobre ela querer se matar, e o Ishida também. Isso faz com que ela acorde assustada, e então ela corre até o local onde eles costumavam alimentar os peixes. Ela começa a chorar, pensando que irá perder o Ishida, e ao mesmo tempo, o Ishida também estava acordando de um pesadelo. Ele abusa da falta de segurança do hospital para se levantar e sair correndo na direção da Nishimiya. Obviamente ele vai lentamente, pois ele ainda está se recuperando, e quando ele passa no ponto de encontro deles, ele encontra a Nishimiya chorando. Ele olha para ela com lágrimas em seus olhos, e juntos, ambos enxugam suas lágrimas. Rapidamente ela encosta nele, para verificar se ele é real, e após ela confirmar, o Ishida começa a rir dela. Os olhos da garota se enchem de lágrimas novamente, e então o Ishida diz a ela que está feliz em vê-la novamente. Nesse exato momento, o Ishida faz aquilo que ele queria fazer há muito tempo, e que ele não se permitiria morrer sem fazer. Ele pede desculpas por tudo que ele fez de ruim para ela no passado, mas ela já o perdoou por isso, e na verdade, é ela quem está se sentindo mal por ter destruído tudo. Ele tenta confortar, dizendo que pretende se desculpar com todos, e ele deseja que ela o ajude nisso, e continuando a falar, ele diz que eles irão ficar juntos para sempre. Mas após falar isso, o Ishida percebe que ele está indo longe demais em suas palavras. Ele se sentiu mal, pois o Ishida ainda não sabe que a Nishimiya o ama, mas ela apenas ri dele e reúne os seus dedos, dando o sinal para o Ishida de que eles ficarão juntos para sempre. Um tempo depois, vemos que o Ishida recebeu alta do hospital e está retornando para casa. A primeira coisa que ele faz ao sair do carro é cumprimentar a pequena Maria, e a garotinha chora de felicidade em vê-lo bem. E bem ao fundo, o Ishida percebe a Ueno o observando e fugindo. Então a sua mãe diz que ela cuidou dele durante todo esse tempo que ele ficou internado. O Ishida então vai falar com ela, mas ela apenas o parabeniza pela melhora e depois vai embora. E para o Ishida bastou ela falar isso para que a marca no rosto dela caísse novamente. Chegando em casa, ele se depara com a mãe dele cortando o cabelo da mãe da Nishimiya, e a sogrinha pede desculpas ao Ishida por não ter acreditado e confiado nele. Do nada, um personagem brasileiro aparece. Seu nome é Pedro, e ele é o pai da Maria, e ele só apareceu para dizer que está indo para a escola da Maria. Após o Pedro partir, a mãe do Ishida diz que a Yuzuru está o esperando lá em cima. Chegando lá, a garota mostra ao Ishida as suas péssimas notas e pede para que ele a ajude. Então ele começa a ajudar, e ela o diz para se preparar para voltar às aulas. No dia seguinte, o Ishida acorda e treina em frente ao espelho alguns métodos para tentar falar com as pessoas. E ao se sentar em sua bicicleta, ele vê o presente que a Nishimiya o deu, sendo usado como um acessório no jardim, e finalmente entende para o que esses presentes serviam. Chegando na escola, ele se depara com a Nishimiya, que estava o esperando para o acompanhar, e enquanto ele caminha pela escola e se dirige para a sala de aula, ele ainda enxerga o rosto de todos com aquelas marcações negativas, de como se ninguém fosse o aceitar. E então ele para em um cantinho, sentindo uma forte ansiedade, e a Nishimiya pergunta o que aconteceu. Ele diz à garota que não consegue olhar no rosto
rosto das pessoas. Ele diz que normalmente anda somente olhando para baixo, e ela diz que ele pode fazer isso, que ela irá o ajudar. Então eles seguem pela multidão, com a Nishimiya segurando o braço dele, enquanto ele olha para baixo. Mais à frente, quando o Ishida tenta entrar na sua sala, todas as pessoas olham para ele, e as cruzes também aparecem. Ele fecha a porta e instantaneamente sente dor de barriga, e quando Tomohiro sai da sala para falar com seu amigo, ele não o encontra. Ele acabou encontrando o Ishida escondido no banheiro, mas o Ishida evitou olhar nos olhos dele, e somente quando Tomohiro gritou dizendo que ele é o seu amigo, que o Ishida finalmente olhou para ele. O Tomohiro mata a sua saudade do Ishida, e diz estar feliz por ele ter melhorado. O Ishida pede desculpas por causar problemas, e o agradece por ser o seu amigo. Ao sair do banheiro, o Ishida se depara com a Kawai e o Mashiba, que estão ali para dizer que ele é incrível. A Ueno também aparece sendo uma boa pessoa e mal-humorada, que só fala coisas horríveis, mas ela demonstrou também estar disposta a aceitar a mudança do Ishida e de todos. A Sahara também aparece na reunião, e quando a Nishimiya estava pensando em pedir desculpas a todos novamente, como ela sempre faz, a Ueno abriu a boca e disse para ela não ficar pedindo desculpas por qualquer coisa, senão ela vai chamá-la de idiota, usando a linguagem de sinais. Ao ler os lábios da Ueno, a Nishimiya fica surpresa, e então ela ensina a Ueno a falar idiota, usando a linguagem de sinais. Ela mostra a Ueno como se faz isso, e após aprender, a Ueno vai embora, sendo a Ueno aquela garota típica, capaz de traumatizar qualquer homem. É bonitinha e bem tóxica, só faltou a franjinha e a roupa de garota do rock para completar o pacote de mulher que traumatiza homens. Mesmo sabendo disso tudo, e ela chegasse pra você, meu parceiro fica comigo, você aceitaria? Eu tenho certeza que sim, mano. Vocês são... Todo homem gosta de um trauma. Comigo foi assim também. Depois disso, o Ishida sai com todos para ver o festival que estava rolando. Ele anda em público, tampando seus ouvidos como sempre. Mas agora ele tomou a seguinte decisão. Ele irá parar de cobrir os seus ouvidos e tentar olhar as pessoas no rosto. Quando ele faz isso, as cruzes cobrindo o rosto das pessoas desaparecem. E então ele vê que todos estão preocupados demais com as suas próprias vidas para se preocuparem com ele. No meio de várias pessoas felizes, ele vê o grandioso Pedro e sua família. Os seus amigos também estão felizes. E por fim, ele vê a Nishimiya sorrindo, com lágrimas em seus olhos. Assim, ele se sente feliz por estar vivo, e a sua vida estar bem até o momento. E é assim que essa linda história termina, deixando várias mensagens positivas, principalmente a de perdão e redenção, mostrando que não importa que tipo de coisa tenha acontecido, as pessoas às vezes podem seguir em frente. Às vezes, tá, guys? Se ela se sentir arrependida de verdade. Bom, se você quiser conhecer mais histórias assim, por favor, não esqueça de deixar o like e se inscrever nesse canal para continuar assistindo mais vídeos como esse, beleza? Batman agradece a todos e também digo tchau, e até o próximo vídeo. Fui!